É uma ideia que dá um nó na cabeça, né? Pensar que a religião, algo que deveria trazer vida, na verdade pode estar matando. Simbolicamente, claro. A gente vai mergulhar fundo nessa reflexão que é super provocadora e vem de um sermão do Ed Renekiewicz. Ele coloca frente a frente a graça e o que ele chama de a religião que mata. E tudo começa com uma promessa muito poderosa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é uma ideia que está bem no coração da fé cristã, né? A busca por uma vida que seja plena, cheia de propósito, de significado. Só que logo em seguida, essa promessa é colocada em contraste com uma figura bem destrutiva, o ladrão. E isso levanta uma pergunta fundamental. Quem ou o que seria esse ladrão que só vem para roubar, matar e destruir? A resposta que vem na hora para muita gente é o diabo, certo? Mas é aqui que a análise fica fascinante. O sermão argumenta que, se a gente olhar o contexto da passagem, Jesus não estava falando de uma figura espiritual distante. Não, ele estava falando de gente bem real, os líderes religiosos corruptos da época dele, os ladrões e assaltantes que exploravam o povo. E olha, essa não é uma ideia que surge do nada. O sermão mostra que o Novo Testamento está, na verdade, cheio de alertas sobre lobos em pele de cordeiro, ou seja, líderes enganadores que surgem de dentro da própria comunidade de fé. Então, ok, se o tal ladrão pode ser a própria religião, como é que ela mata? A chave, segundo o sermão, é entender que não estamos falando de uma morte física, mas de uma série de mortes simbólicas. É como se fosse uma asfixia lenta, sabe? Esse tipo de religião não tira a vida de uma vez. Ela vai drenando a vida aos pouquinhos, aprisionando a mente, o coração, e acaba criando uma existência toda baseada no medo, na limitação. E como isso funciona na prática? A reflexão aponta 3 mortes principais. Essa religião mata o conhecimento, mata as relações e, por fim, mata as experiências. Vamos entender cada uma delas. A primeira morte é a do conhecimento. E essa citação de um professor de teologia é perfeita para ilustrar isso. Quando um livro sagrado é tratado como a única fonte da verdade, se cria um isolamento perigosíssimo, onde a ciência, a arte, a filosofia, tudo isso passa a ser visto como uma ameaça. O resultado? Ignorância e preconceito. Pois é, depois de limitar o que uma pessoa pode saber, o próximo passo dessa religião é limitar com quem ela pode se relacionar. É o que chamamos de afunilamento das relações. Essa frase é chocante, né? É um exemplo real que foi contado no sermão. E ela mostra bem aquela mentalidade de nós contra eles que esse tipo de religião cultiva. O mundo lá fora vira o inimigo. E aí, até um gesto de ajuda de alguém de fora pode ser visto como um ataque. No fim, as relações humanas são sacrificadas por uma suposta pureza do grupo. Depois de controlar o pensamento e as companhias, o golpe final é controlar o que a pessoa faz. Essa é a subtração de experiências, a terceira morte simbólica. A vida acaba sendo reduzida a uma agenda de atividades da igreja. O mundo lá fora, sabe, com toda a riqueza cultural, as viagens, os aprendizados, tudo isso é demonizado, chamado de mundano. E o que acontece? As pessoas são privadas da beleza e da complexidade que é a experiência de ser humano. Mas depois de pintar esse quadro tão sombrio, o sermão vira o jogo. E qual é a alternativa para essa religião que mata? É justamente a promessa da tal vida abundante. E o que quer dizer abundante? A palavra original em grego, perissos, significa algo superlativo, sabe? Que transborda, que até é excessivo. Não é só sobre viver mais tempo, mas viver com mais qualidade, mais profundidade, com mais plenitude. E aqui vem uma virada de chave. A ideia de vida eterna não é só um destino para depois da morte, tipo céu. É uma qualidade de vida que pode ser vivida aqui e agora. O foco muda do depois para o agora. E como seria essa vida na prática? Bom, seria uma vida que abraça tudo. O cuidado com a saúde mental, relacionamentos que são genuínos, a alegria de se envolver com o mundo sem sentir culpa, a liberdade de ser plenamente humano. Mas como se chega nessa vida? O argumento do sermão é que tudo parte de uma liberdade que é fundamental, a liberdade do medo. E aqui está o coração de tudo. A ideia de que o maior poder não é a morte em si, mas sim um medo da morte. É esse medo que escraviza e impede que a gente viva de verdade. A partir do momento em que alguém se sente livre desse medo principal, tudo muda. É possível viver sem aquela ansiedade que paralisa, sabe? Sem o medo da condenação.
Como o sermão conclui, quem tem medo de morrer, no fundo também tem medo de viver. Isso tudo nos leva à pergunta final. Se o medo da morte foi vencido, o que então ainda impede uma vida de ser verdadeiramente abundante? O que ainda nos aprisiona? É algo para se pensar.